Fala galera, belezinha? E aí, gente, tudo tranquilo? Terceirão, lindo, maravilhoso. Olha só, pessoal, finalizamos aquela primeira parte de vírus, né? Vocês estão vendo que nós tivemos duas videoaulas aí bem legais sobre vírus. É importante que vocês deem uma olhadinha. Conversamos na primeira aula de vírus, que foi exatamente, veja bem, nós estamos dividindo a nossa frente de vírus em 4 aulas, tá? A primeira aula, que foi referente, quando você pega a programação aí do Kairos, você vai pegar essa aula como sendo a aula 6, tá? Temos a aula 7, a aula 8 e a aula 9. Ah, não, deixa eu corrigir. Nós temos a aula 7 e 8 e agora nós vamos produzir a aula 9, que é essa que nós estamos vendo agora, e depois a gente fecha com a aula 10. Então, dentro do programa de vocês, você tem exatamente o quê? Vem as aulas 7 e 8, 9 e 10, beleza? Então, essas são as 4 aulas que nós vamos ter aí. Tivemos as duas primeiras. Lembrando que na primeira aula, nós conversamos sobre as características gerais dos vírus, discutimos aí sobre as suas especificidades, especialmente sobre a ação, tá? Que tem as proteínas no reconhecimento das células hospedeiras. Falamos também do envelope. Conversamos sobre influenza, o que é aquele HN, né? Ou seja, a hemaglutinina e neuraminidase. Na aula 2, nós falamos principalmente sobre as questões relacionadas. Tira até esse negócio aqui, para ficar legal para conversar com vocês, fica incomodando aqui. Mas que nós falamos também sobre os tipos de vírus com relação ao seu material genético. Então, nós falamos o quê? Vírus DNA, vírus de RNA de cadeia positiva e RNA cadeia negativa. Fechou, galera? Lembrando a vocês que essa caracterização é muito importante para a gente ter noção aí, principalmente da ação dos vírus. Muito bem. Nós vamos falar aqui sobre o ciclo de vida para daí entender bem como é que os vírus vão agir no nosso organismo. Então, nós vamos conversar na aula de hoje sobre ciclos de vida e daí para frente falaremos sobre HIV e as entidades subvirais, como por exemplo os prions. Então vamos lá? Galera, então vem comigo aqui, olha só. Nós vamos pegar aqui e analisar exatamente o chamado ciclo de vida. Isso, na verdade, são os ciclos reprodutivos que nós temos aqui dos vírus. Se vocês prestarem atenção, então vão aqui, ó, vou pegar aqui e colocar a nossa canetinha show para a gente começar a discutir aqui sobre esse ciclo de vida. Então vamos lá. Nós temos dois ciclos aqui. Então, nós temos o ciclo lítico, beleza? E nós temos o ciclo lisogênico. Nós vamos acompanhar depois aqui, ó, vocês vão ver aqui, esse GIF aqui ao lado, a gente vai analisando bem como é que funciona isso, certo? Mas primeiro vamos entender o ciclo lítico-lisogênico, a sua diferença. Gente, presta atenção. Quando nós falamos em ciclo lisogênico, tá? E aí é importante que vocês falem, eu vou até tirar isso aqui, ó, são chamados vírus temperados. O que quer dizer o ciclo lisogênico? Gente, ciclo lisogênico significa dizer o seguinte, que o vírus ele vai estar associado, né, seu material genético na condição de provírus. Vocês lembram que nós conversamos 3 termos importantes. Vamos recapitular? Nós vimos vírus, que é o vírus, é a entidade infectante, ou seja, é o próprio organismo. Depois nós falamos sobre virion. O que é virion? Virion, quando a gente levanta esta nomenclatura, esse termo, na verdade, o termo virion está mais relacionado a um estado. Na verdade, que aquele vírus vai estar naquele determinado momento. Significa dizer que o vírus vai estar fora da célula hospedeira, não estará associado ao material genético, é óbvio. Então, esse vírus está em um estado de virion. Tá? Então, ele não é a partícula infectante ainda. Pode estar no organismo, mas ainda não está dentro da célula. E quando eu falo em virion, tá? Essa é a condição. Quando eu falo em virion, quando eu falo aí na parte de provírus, estou falando que esse vírus aí ele está agora dentro da célula e estará associando-se ao material genético, ao DNA. Então, vírus é o organismo, virion é um estado de latência, pode dizer que ele vai estar fora, não está ainda parasitando, e provírus é quando a estrutura viral, o material genético do vírus vai estar associada ao DNA ou, obviamente, ao material genético da célula hospedeira, que aí pode ser também uma bactéria, enfim, o que for ser vivo, galera, claro, vai ter vírus para ele. Então, tem célula, então acabou, gente. Não tem esse negócio, não. Então, vai ter vírus para ele.
Evandro, existe vírus para vírus? Não, porque os vírus não são estruturas celulares, beleza? Só um lembrete aqui. Então, o ciclo lisogênico é aquele ciclo onde o vírus ele vai estar nessa condição aí, que ele vai estar, a sua situação de provírus vai estar lá dentro da célula, sim, porém o metabolismo celular continuará sendo realizado pela própria estrutura celular, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Todo o metabolismo da célula continua sendo organizado pelo material genético celular. Então, a divisão celular, tudo. O que é interessante é que, nesse caso do ciclo lisogênico, que os vírus estão temperados, nós vamos ter cada nova célula que vai surgir apresentará esse vírus, ou seja, esse material genético viral. Beleza? Já no ciclo lítico, quando a gente pega aqui o ciclo lítico, é muito interessante, você na hora já percebe. Quando eu falo ciclo lítico, o que a gente tem? O termo lítico, pessoal, ó, vamos aqui, ó, faz a associação ao que nós chamamos de lise. Tá? Ou seja, nós temos o rompimento da célula. Então, nós vamos ter exatamente aqui o que? A degradação da estrutura celular. Seja bactérias, seja vírus, seja bactérias, tá? Sejam células animais, células vegetais, protozoários, fungos, plantas, então o que for, como eu falei agora há pouco, tendo, meu amigo, tendo célula, tá, galera? Então se liga. Então nesse caso aqui, qual a diferença para o lisogênico? Gente, é o seguinte, que no ciclo lítico, olha lá, presta atenção. O metabolismo celular, este metabolismo será comandado pela ação, ou seja, por toda a estrutura genética viral. Então vamos tentar entender isso no esquema aqui, ó. Vem comigo aqui. Ó. Toda situação de infecção viral, seja a questão de um bacteriófago, ou um vírus de animal, ou um vírus de planta. O que é que vai diferenciar a infecção no vírus de animal, um vírus de planta? Então, é o que acontece. No vírus bacteriófago, eu vou ter aqui, pessoal, apenas a entrada do material genético. Toda a estrutura, capsídeo, então no caso bacteriófago, é um vírus complexo, toda essa estrutura ficará o quê? Fora. Beleza? Então, isso é uma condição. Já nos vírus, que nós chamamos de vírus que atacam animais, esses vírus vão ter duas situações. O seu núcleo capsídeo, tá certo? Ele vai entrar. Então, o que acontece? O envelope, em alguns vírus, esse envelope fica fora. E em outros, o que vai acontecer? O envelope ele vai associar-se à estrutura da membrana plasmática, já que o envelope ele é originado a partir da estrutura da membrana plasmática. Tranquilos? Belezinha? Então, isso é a condição que a gente tem aqui. Já nos vírus de vegetais, vai tudo, meu amigo. Não tem boquinha, não. Então, a gente tem mais ou menos essa noção do processo de infecção. Mais uma coisa é certa. Todos eles, sem exceção, todos eles passarão por essa condição. A primeira coisa que vai acontecer aqui, pessoal, é o quê? É o que nós chamamos de acoplamento. Ou seja, os vírus vão promover a adesão à estrutura, como está acontecendo aqui, ó, nesse exato momento aqui. Beleza? Então, nós vamos ter o acoplamento. Então, independente do ciclo, se for lítico, se for lisogênico, nós vamos ter esse processo de acoplamento. Uma vez que nós temos esse acoplamento, o que é que vai acontecer, pessoal? Presta bem atenção. Eu vou ter exatamente o que? E no caso bacteriófago, né, a inoculação do que? Do DNA aqui do bacteriófago. A gente tem aqui o material genético desse bacteriófago. Vou colocar aqui, no caso dele, é o DNA. Lembrando que nós conversamos na aula anterior que a maioria dos vírus são de DNA, a maioria dos vírus são de RNA, e esse RNA, eu estou falando em relação aos vírus, obviamente vírus que afetam, que atacam animais. No nosso caso aí, falamos na nossa situação de programa de saúde. Tá? Os bacteriófagos todos são vírus de DNA. Material genético ele vai ser aqui, ó, inoculado. Isso aqui é a segunda fase, beleza? Então, nós temos aqui a fase 2. Então, o que é que vai acontecer? Uma vez que esse material genético vai estar aqui, ele vai, aí vamos diferenciar ciclo lítico e lisogênico, beleza? Esse material genético vai associar-se aqui ao que? Ao DNA da célula hospedeira. Vou utilizar esse termo para você entender que vai acontecer em todas as células, beleza, meu povo? E aí, galera, nós vamos ter o quê? Falando agora em prófago, está associado ao material genético. No caso, a bactéria e o plasmídio. Bom, qual é a diferença aqui? Que nesta situação, a bactéria ela vai entrar em divisão, ou seja, nesse caso aqui, binária normal.
Numa célula humana, numa célula animal, esse vírus ele vai ter esse material genético associado às células e elas vão entrar em mitose e cada nova célula aqui, galera, cada nova célula aqui, ela vai apresentar o que? Ó, o material genético aí. Então, o que é que eu quero dizer? Que neste caso, eu não estou produzindo vírus ainda. Então, eu tenho, neste caso aqui, preste atenção, os vírus, eles simplesmente estão ali apenas como material genético. Não há ação viral. O metabolismo continua sendo normalmente trabalhado pela própria célula. Ela continua dividindo sem problema. Então, é uma condição que nós falamos em um quadro assintomático. Quer dizer o quê? Evandro, aqui eu posso detectar o vírus negativo. Por que você não vai detectar o vírus se você fizer algum exame? Neste caso aqui, porque ainda não tive a liberação dos vírus para que promovesse uma reação imunológica. Liberação de anticorpos ou ação de anticorpos. Então, o que acontece? Você está com o vírus, mas não está com a virose, beleza? Então, eu posso estar nesse caso com o vírus associado ao meu material genético, mas eu não sinto absolutamente nada. Evandro, no caso do SARS-CoV-2, né, que é responsável pela COVID-19. Nesse caso aí, a pessoa ela vai ser um transmissor, um vetor desse vírus negativo. Por quê? Porque o vírus ainda não está sendo produzido. Agora, o que acontece na segunda situação, que aí a gente vai falar sobre o chamado ciclo lítico. Olha só, trabalha a mesma condição, galera, é a mesma situação. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Agora vem a diferença. Percebam aqui, o que é que vai acontecer? O material genético aqui da célula hospedeira, ele vai começar, neste caso aqui, ó, a ser degradado. Imagina isso aí, por exemplo, nas nossas células de defesa. Imagine isso aí nas nossas células do trato respiratório. Imagina aí nossas células hepáticas, enfim, uma ação viral específica. O material genético do vírus que eu circulei aqui, ó, ele vai começar o quê? Vai entrar em replicação. Ah, Evandro, mas é porque a DNA a gente fala replicação, né? Galera, não. O RNA também entra em replicação. O RNA do vírus, tá? Quando o vírus ele é, obviamente, de RNA. Então, aí nós temos aí, por exemplo, influenza, nós temos o coronavírus, esses vírus são vírus de RNA. Quando esses vírus estão nessa condição, eles estão ali pronto, então tem toda a maquinária biológica, ou seja, o que é maquinária biológica, Evandro? Veja bem, para ele entrar nesse processo reprodutivo, a única coisa que vai ser do vírus é o seu material genético e vai produzir o RNA mensageiro. Só, galera. O resto é a maquinária biológica. Essa maquinária biológica, então nós temos RNA transportador, RNA ribossômico, os próprios nucleotídeos para formar a nova cadeia, ou seja, a nova fita, seja ele de DNA, seja ele de RNA. Tá certo? Os aminoácidos para formar as proteínas também são provenientes de quem? Da própria estrutura celular. Tudo isso vem da célula. Então, o que o vírus está levando aí é o seu material genético e, obviamente, a estrutura que ele vai produzir, que é o RNA mensageiro, trazendo toda a sua informação genética para começar a produzir suas proteínas e constituir o vírus. Então, nesse caso, o metabolismo celular ele será comandado por quem? Pelo vírus. E daí o que é que vai acontecer? O vírus, ó, vocês estão vendo aqui, o material genético está aqui, tem um processo aqui, eu vou colocar aqui para vocês ficarem bem atentos. Ó, galera, nós vamos ter a replicação. Então, a gente tem lá a replicação, show de bola, não molesta, arrasou. E nesse processo de replicação, nós vamos ter o quê? O processo depois de tradução. E na tradução teremos aqui a produção, galera, das proteínas, capsídeo. Percebam aqui que as estruturas virais, capsídeo, no caso aqui do bacteriófago, que tem toda aquela fase complexa, né, o tubo, as fibras, todas as estruturas são produzidas por, obviamente, mensageiros diferentes, são proteínas diferentes, e aos poucos esses vírus começam a ser montados dentro da própria célula hospedeira. Neste caso, galera, o que aqui vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, os vírus vão sendo montados, material genético vai sendo, na verdade, englobado, né, pela estrutura do capsídeo, e aí eu vou ter o que? Um monte de vírus formados até que eu tenha o que? O rompimento de toda a estrutura, o que, pessoal? Toda a estrutura celular. E aí é nesse caso que nós falamos o que? Na lise. Beleza? Então nós temos aqui os dois ciclos. Para a gente entender legal, vamos aqui para o GIFzinho aqui, ó, presta atenção.
Então, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar primeiro o que está acontecendo no ciclo lisogênico. O vírus vai chegar, então vamos acompanhar aqui comigo. Ó. Vem aqui comigo para ficar bem direitinho. Olha só. O vírus vai chegar, tá? Ele vai chegar até o processo de acoplagem, beleza? Percebam aqui o que vai acontecer. Ele vai inocular o seu material genético, certo? Esse material genético, toda a estrutura viral vai ser degradada. O material genético vai associar-se o quê? Ao material genético das células hospedeiras e a célula continuará linda e maravilhosa e entrando em divisão. Já nesse caso aqui é diferente. Quando acontecer a acoplagem, ele vai começar, você vai perceber que eu vou começar o quê? O processo de replicação e produzir todas as estruturas virais, ó, onde eles começaram a ser montados. Os vírus começaram a ser montados e aí teremos o quê? O processo de lise celular. Beleza, galera? Então nós temos aqui no quadro que a gente está vendo agora aí, tá certo? Em relação à questão da sintomatologia, na que a gente fala é o seguinte, que no ciclo lisogênico o indivíduo está assintomático e no ciclo lítico ele vai estar no quadro sintomático. Detalhe é o seguinte, quer dizer, Evandro, assim que acabe de entrar no ciclo lisogênico, já vou ter os sintomas negativos. Para que você comece a ter os sintomas, são necessárias assim várias ações líticas, perdão. E neste caso aí, essas ações líticas, eu preciso ter uma cepa viral para daí começar. Então, é aquela história. Vamos voltar aqui à história do SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19. Quando a gente fala que o cara está assintomático, mas ele é vetor do vírus, significa que ele tem o vírus na corrente sanguínea, tem o vírus lá nos perigostos dele, nas gotículas de saliva, mas ainda esse sistema imunológico está combatendo. A cepa viral é muito baixa, então não levou o indivíduo a ter ainda um quadro clínico mais grave. Porém, nessa condição assintomática, não quer dizer que os vírus não estejam lá. O que eu estou dizendo é que na condição lisogênica não tem vírus. Na condição lítica tem vírus na corrente sanguínea, que pode levar de um quadro assintomático ao quadro sintomático. Beleza? No lisogênico não há sintomatologia nenhuma, não há quadro sintomático. E outra coisa interessante, que é importante a gente saber. Percebam aqui, voltando aqui o ciclo, vocês vão ver o quê? Que, Evandro, o ciclo, olha só, do ciclo lisogênico passa para o lítico? Sim, claro. Se ele entra lá e fica no lisogênico meio latente ali temperado, ele vai, dependendo das condições ambientais da estrutura do organismo, ele baixou a imunidade, ele mete bronca. Agora, do lítico passa para o lisogênico? Não, por que não? Claro que não, galera. Se o vírus já está destruindo a célula, como é que eu vou recompor a célula? Não, destruiu a célula, tchau. E como é que nós chamamos essa passagem, né? A gente tem essa passagem aqui desse vírus, dessa condição. O vírus passando para onde? Passando para esse quadro que nós chamamos aí de lisogênico paralítico. Então, ó, pessoal, tá aqui o nome, ó. A gente vai pegar aqui, ó, vou pegar e vou colocar aqui, ó, o nome dessa passagem, tá certo? Do estágio, né, de ciclo lisogênico paralítico, nós chamamos isso aqui de indução. Tá aqui, indução. Espetacular? Mas vou colocar aqui para vocês, lindos. Nós temos aqui, ó, a indução. Então, o que é indução no ciclo reprodutivo, tá certo, dos vírus? Indução é exatamente a passagem do lisogênico para o ciclo lítico. Caracterizando o que, pessoal? Caracterizando um processo aqui degenerativo e, obviamente, sintomático. Beleza, galera? Então, vocês estão vendo que essa videoaula foi só sobre ciclo reprodutivo. Há uma diferença em relação aos demais ciclos, Evandro? A base é esta. E nós vamos ver na próxima videoaula, exatamente são as viroses, em especial o HIV. Então, a gente vai ver, se você entendeu aqui, vírus de RNA, nós falamos cadeia positiva, cadeia negativa e vírus de DNA. Falta então falar sobre os retrovírus. Então vamos falar sobre os retrovírus. Falaremos também sobre os prions, que são subunidades virais bem específicas. Na verdade, os prions nem vírus são. A gente pensa que são vírus, mas não são vírus. Mas isso serão cenas para os próximos, ou melhor, o próximo capítulo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixem de fazer os exercícios. Viu, belezinha, meu povo lindo, maravilhoso, terceiro ano show. Então, galerinha linda, ó, vou ficando por aqui.
e até a próxima vídeo aula. Valeu? Beijo no coração, galera, e fique em casa. Tchau, tchau.